Nós estamos numa sequência de mensagens acerca de Gálatas e há 3 ou 4 semanas nós estamos tratando de uma forma mais intensa esses versículos que nos falam acerca da obra da carne, né, e do fruto do Espírito. E eu quero hoje partir agora para a questão dos frutos do Espírito e nós observamos um pouco mais acerca dessa questão. Então, versículos de número 22 vai nos dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queria convidar você para você curvar a sua cabeça. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo graça, misericórdia, para que Deus ele fale ao mais profundo dos nossos corações. Pai, eu quero nessa noite agradecer pelo privilégio que temos de estarmos em Tua presença aqui nesse lugar. Fala conosco de uma forma poderosa, fala conosco de uma forma intensa, fala conosco de uma forma onde os nossos corações estejam totalmente sensíveis à Tua voz. Que nós venhamos nessa noite ouvir aquilo que o Senhor almeja, deseja falar conosco de uma forma muito poderosa. Assim nós te oramos para que os nossos ouvidos, a nossa atenção, os nossos olhos estejam totalmente colocados em Ti, em nome de Jesus. Amém? Queridos, os versículos de Gálatas 5, versículos 21 em diante, eles começam de fato a tratar acerca das obras da carne e os frutos do Espírito. E é interessante fazermos algumas observações essa noite, antes de propriamente entrarmos no texto que eu quero. É que, se você for observar o texto vai se referir a os pecados que nós cometemos como obras da carne, ou seja, são obras as quais nós produzimos. Mas quando ele vai se referir ao Espírito, aos frutos do Espírito, ele não se refere como obras, mas sim como frutos do Espírito. O que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, os pecados somos nós que cometemos. É uma obra nossa. Mas, quando se trata dos frutos do Espírito, não é uma obra nossa. Até porque, se o fruto é do Espírito, já não é nosso. Então, quem reproduz, quem faz acontecer em nós é o Espírito de Deus. Então, quando Paulo vai falar as obras da carne são imoralidade, e ele vai falar sobre idolatria, feitiçaria, mas quando trata-se acerca dos frutos do Espírito, ele deixa bem claro que não é uma ação nossa. Os frutos do Espírito não é o homem quem o reproduz, mas é Deus, de fato, quem faz esses frutos serem reproduzidos em nós. E diante dessa concepção, a pergunta que nos vem é: se os frutos do Espírito não é uma obra nossa, mas é algo produzido por Deus em nós, o que eu devo fazer para que, de fato, esses frutos eles sejam vivenciados, para que eles sejam vistos, para que venham brotar de nós esses frutos? Porque é muito fácil, nós temos a facilidade, com muita classe, nós produzimos as obras da carne. Nós somos muito bons em fazermos o que é errado. Há uma pré-disponibilidade para avançarmos, para pensarmos, para calcularmos, para mergulharmos dentro daquilo que é errado. Mas, se o fruto do Espírito não é uma obra nossa, então o que é que nós devemos fazer para que esses frutos eles sejam verificados, para que eles sejam
reproduzidos, para que eles venham, através de nós, serem manifestados. E a resposta, na realidade, está nos versículos os quais nós lemos. Paulo, escrevendo no versículo 24, ele vai dizer: os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. O que Paulo quer dizer? A obra da carne é fruto de vocês, é produção de vocês. O Espírito é quem produz os frutos em vocês. Porém, para esses frutos serem verificados, serem vistos, reproduzidos por nós, nós precisamos entender que há uma grande necessidade de nós, de fato, crucificarmos a nossa carne. Quando ele fala aqui que os que vivem em Cristo crucificam a carne com os seus desejos e suas paixões, ele está automaticamente dizendo que não há possibilidade de os frutos do Espírito serem verificados em nós, se primeiro nós não tivermos essa capacidade de realmente crucificarmos a nossa carne. Pastor, como é que eu posso crucificar a carne? Crucificar a carne, ela está entrelaçada, a ideia de crucificar a carne está entrelaçado com o que Jesus vai dizer em Mateus 16, versículos 24. Ele vai chegar para os seus discípulos, ele vai dizer: olha, todo aquele que quiser me seguir, qual é a regra? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Ou seja, não há como os frutos do Espírito ser reproduzidos em mim, se primeiro eu não tiver a capacidade de crucificar de fato a minha carne, crucificar de fato as minhas paixões, crucificar de fato os meus desejos. E é interessante que tanto Jesus como Paulo, escrevendo agora, ele vai dizer que nesse processo de matar a carne, ele dá a seguinte ideia: use a cruz, crucifique ela. O processo de crucificação, ou o processo qual as pessoas eram crucificadas, era um processo muito terrível. A crucificação era uma das mortes mais tenebrosas, mais desumanas que existia. Então, quando Paulo ele diz que aqueles que andam em Cristo devem crucificar a carne com suas paixões, em outras palavras, ele está nos convidando a nós entendermos que tem que acontecer por parte de nós uma pré-disponibilidade. Tem que acontecer por nossa parte uma vontade de crucificarmos de fato aquilo que muitas vezes nos agrada. E por isso é que Jesus vai dizer que quem quiser me seguir, a regra é: negue a si mesmo. Negar a si mesmo não é algo fácil. Negar a si mesmo é algo que é doloroso. Negar a si mesmo é você abrir mão de sua própria vontade, de coisas que você gosta, de lugares, de pessoas. É você dizer não para algo que está batendo dentro de você, que está gritando dentro de você, desejos, vontades, mas que agora, pelo fato de termos uma mente cristã, a mente de Cristo, nós entendemos que não andamos mais segundo as nossas vontades, que não fazemos mais aquilo que nos agrada, mas que toda a nossa vontade agora está submissa, está literalmente agora crucificada com Cristo na cruz. Então não há possibilidade de os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade serem reproduzidas através de nós, se primeiro nós não entendermos que precisamos crucificar a nossa carne. Porque Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, e ele vai dizer que os que andam na carne não podem agradar a Deus. É uma inversão muito grande. Não há como uma pessoa bater no peito e dizer: cara, eu estou vivendo o meu melhor com Deus, mas eu não controlo as minhas vontades carnais. Eu estou vivendo o meu melhor com Deus, mas eu não coloco freio nas minhas paixões. Eu deixo simplesmente vazar. Eu deixo simplesmente acontecer tudo que vem na minha mente. E a grande realidade é que se nós formos direcionados pelos nossos desejos, nós iremos nos tornar monstros. Nós iremos nos tornar literalmente os homens mais imorais, depravados que a face da humanidade já viu. Recentemente agora nós tomamos conhecimento de
de um médico que num processo de parto ele abusava sexualmente das mulheres. Já pensou que desejo totalmente maligno, depravado e imoral? No momento do parto, o médico aproveitava-se, na realidade, das suas pacientes para tirar vantagens sexuais. Há anos atrás, um médico muito conhecido, ele foi preso, porque mais de 80 mulheres denunciaram ele por estupro, por abuso sexual nos momentos de suas cirurgias. É aquele médico que eu esqueci o nome dele agora, que ele foi para fora do Brasil, e fora do Brasil ele foi preso. Porque as vontades e desejos, se nós dermos vazão a elas, as piores que existem vão sobressair de nós. Eu já contei aqui que aqui pertinho de Monteiro existia um pai. E esse pai era caminhoneiro, e quando ele voltava de viagem, ele levava suas 2 filhas para um motel e mantinha relações sexuais com ela. Esse homem simplesmente ele resolveu dar vazão aos seus desejos. Muitos de nós que estamos aqui, muitas vezes buscando Deus, lendo a palavra de Deus, orando para conter os nossos impulsos, nós sentimos dificuldades. Às vezes nós estamos num culto e nós somos deparados com pensamentos, com vontades, com desejos que nós sabemos, cara, está repreendido em nome de Jesus. Imagine se o homem ele resolve dar vazão aos seus desejos. Ele se torna literalmente um ser totalmente imoral e depravado. Porque as paixões, os desejos batem e gritam muito forte dentro de qualquer pessoa. Por isso é que eu entendo que a responsabilidade de controlar os desejos cabe a nós. Por isso é que o texto ele vai mostrar que é um dever nosso. Ele vai dizer no versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificam sua carne. Observem que ele vai atribuir a obra de controlar a si mesmo, a obra de você crucificar a você mesmo, a mim mesmo. Ou seja, os meus desejos, as minhas vontades, cabe a mim controlar elas. Por isso é que em Gênesis capítulo 4, eu queria colocar Gênesis capítulo 4 e versículo 8, é um dos textos que Jesus deixa aqui, o próprio Deus deixa bem claro, que cabe ao homem controlar o desejo que bate no seu coração, que vem sobre si. Essa questão de que eu não consegui me controlar, a não ser que você seja de fato um doente e não tenha controle sobre si. Mas um dos frutos do Espírito Santo é o controle, o autocontrole, domínio de si mesmo. Controlar a si mesmo é um fruto produzido pelo Espírito Santo. Então eu tenho que entender que cabe a mim controlar os meus desejos. Esse verso é um verso de quando Caim estava com o seu coração desejoso, cheio de desejo de matar o seu irmão. Deus, percebendo o desejo que havia no seu coração, Deus fala com ele, diz o seguinte: disse, porém, Caim a seu irmão, verso 8, bota o verso 7, por gentileza. Verso 7, isso. Disse Deus, isso é uma voz de Deus: se você fizer o que é bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa foi uma conversa de Deus com Caim. Deus, percebendo que o coração dele estava cheio de desejos, cheio de vontades, Deus vai dizer, o desejo, algumas traduções vão dizer, o desejo está batendo em tua porta, mas cabe a você controlá-lo. Então, quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele mostra os frutos do Espírito, mas em seguida ele mostra que cabe a nós crucificar, cabe a nós de fato entendermos que precisamos pegar a nossa natureza pecaminosa e levar ela à cruz e crucificá-la. De fato, pregar com grampos, pregar com cravos, ao ponto dela não mais sair de lá. Porque caso contrário, não haverá possibilidade de nós vivermos uma vida onde os frutos do Espírito estarão abundantes, transbordando em nossas vidas, se primeiro nós não tivermos a capacidade de crucificar de fato a nossa carne. Se nós não tivermos a capacidade de abrir mão das nossas vontades. Se nós não tivermos a capacidade de tomar a cruz para seguir a Cristo, nós seremos reprovados por Ele. Porque não há como sermos cheios do Espírito,
Não há como reproduzirmos e deixar fluir os frutos do Espírito se nós andarmos seduzidos ou dominados pelo desejo da nossa carne. A carne, ela milita contra o Espírito. Por isso é que Paulo, nos versículos 19, ele vai dizer que há uma luta entre carne e Espírito. E nós somos nós somos seres onde constantemente haverá dentro de nós essa luta. A carne, ela deseja o que é errado. O Espírito de Deus deseja o que é certo. E essa luta, ela existe. E quem irá ganhar? A carne ou o Espírito? Depende de quem mais você alimentar. Paulo, ele mostra que para nós vencermos a nossa carne, nós precisamos crucificá-la. De fato, pregá-la numa cruz, para que ela perca toda a sua força, o seu poderio, e automaticamente estejamos totalmente rendidos a Cristo Jesus. Então, como eu posso de fato ser essa pessoa onde os frutos do Espírito são visíveis na minha vida? Se eu não entender esse princípio, se eu não crucificar a minha carne com as minhas vontades, com as minhas paixões, com os meus desejos, dificilmente eu serei essa pessoa que estarei transbordando dos frutos do Espírito Santo. Porque, como eu disse e repito, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Nós temos que entender que somente crucificando, somente abrindo mão, somente trazendo para a cruz e crucificando a nossa velha natureza, é que de fato nós iremos conseguir viver uma vida melhor diante de Deus. Caso contrário, infelizmente, nós seremos pessoas dominadas pela carne. Aí ele prossegue no versículos de número 25. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Ou seja, segundo o princípio, para nós de fato sermos as pessoas às quais os frutos do Espírito estejam sendo reproduzidos através de nós, é vivermos uma vida no Espírito. Se nós não vivemos uma vida no Espírito, jamais, infelizmente, nós iremos reproduzir, nós seremos essas pessoas cheias de Deus. Andar no Espírito é totalmente fundamental. Por isso é que Paulo, entendendo esse princípio, ele escreve no capítulo 4 aos Filipenses, versículo 8, eu queria que se colocasse. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo, entendendo a necessidade do homem andar guiado pelo seu Espírito, ele vai escrever e vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Andar no Espírito é literalmente você estar dominado por aquilo que é correto. É você ocupar a sua mente, o seu coração, o seu espaço de tempo, pensando naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que de fato é agradável. Quando nós ocupamos nosso intelecto, nossa mente e nosso pensamento com as coisas do alto, automaticamente nós iremos viver uma vida no Espírito. Nós não iremos só ter momentos no Espírito, mas nós iremos viver uma vida no Espírito. Mas qual é o nosso problema? O problema é que, infelizmente, nós não fazemos isso que Paulo nos orientou. Nós ocupamos nossa mente com tudo aquilo que é carnal, com tudo aquilo que é imoral, com tudo aquilo que é indecente. Nós damos mais ouvidos às coisas que são contrárias à vontade de Deus do que de fato o que é da vontade de Deus. Existe um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina de Satanás, e é verdade. Nós não gastamos tempo com aquilo que é bom, mas nós gastamos tempo com aquilo que infelizmente é ruim. Falando com um determinado irmão, e a gente falando sobre erros, sobre falhas, sobre pecado, e ele disse: cara, eu estava vivendo uma vida radical, e mesmo assim eu não estava conseguindo vencer o meu pecado. Eu disse: cara, vamos pensar e vamos analisar se de fato você estava vivendo uma vida radical. Qual é o tipo de série que você ouve? Qual a literatura que você lê? Quais são as músicas que você ouve? Essa literatura, esses filmes, essas séries,
Essas músicas estão de fato fazendo você pensar nas coisas do alto. E ele refletiu nisso e depois ele voltou numa segunda conversa e disse: pastor, eu cheguei à conclusão que a literatura que eu estava lendo, o que eu estava assistindo, o que eu estava ouvindo, infelizmente, desconstruía em mim tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é amável. E eu coloquei a partir de hoje, como regra para a minha vida, alimentar a minha mente com aquilo que é digno, com aquilo que é puro, com aquilo que é bom. Porque nós queremos viver uma vida totalmente cheia do Espírito, mas não vivendo no Espírito. Porque eu entendo que quando nós estamos vivendo uma vida no Espírito, você tem sensibilidade de perceber quando alguma coisa é ruim. Você bate os olhos e automaticamente o Espírito diz: meu filho, por esse caminho não curte isso, não assiste isso, não vai nessa vibe, porque infelizmente vai me entristecer. Quantos de nós já tivemos a experiência de estarmos tendo uma conversa e de repente você sente, cara, pequei contra Deus. Ninguém falar nada, mas você falar uma palavra, você ir a um local e de repente você sentir, cara, Deus não se agradou do que eu estou fazendo. Isso é o Espírito Santo de fato que nos traz essa sensibilidade para nós percebermos que alguns ambientes, algumas conversas, algumas séries que assistimos, infelizmente, não é agradável diante de Deus. Eu sei que houve muitas pessoas que assistiram e muitos não concordam com o meu pensamento, mas eu não acredito que quando alguém estava querendo buscar Deus assistindo a série de Lúcifer, eu não acredito, eu não consigo entender que tal pessoa estava se enchendo de Deus assistindo uma série que enaltece, que traz, que coloca Lúcifer como um salvador, como o belo, como um herói da história. Mas muitos cristãos, infelizmente, gastaram tempo com isso. Aí depois não entendem por que é que chegam na igreja se arrastando, cantando a velha história do peru, tô fraco, tô forte, tô fraco, tô forte. E pessoas que não conseguem viver uma vida espiritual tranquila. Sabe por quê? Porque infelizmente a sua mente está totalmente cheia daquilo que não agrada. Então o princípio para de fato nós sermos essas pessoas, aonde o Espírito de Deus vai reproduzir os seus frutos em nós, é nós atentarmos, nós tomarmos cuidado com aquilo que nossa mente está sendo alimentada. Se nós vivermos no Espírito, nós iremos de fato sermos as pessoas que iremos reproduzir os frutos do Espírito. Porque eu não consigo entender, porque não tem base bíblica para isso, que alguém que não se enche de Deus, que não busca as coisas de Deus, jamais irá reproduzir os frutos do Espírito. Pelo contrário, as obras que essa pessoa vai reproduzir são as obras que nós tratamos nos versículos anteriores: imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria. O coração dessa pessoa vai estar lotada, completa de deuses, de amores, de coisas que a encanta mais do que o próprio Deus, porque infelizmente o seu coração está cheio disso. Então não há como nós sermos cheios do Espírito se primeiro nós não crucificarmos nossa carne, segundo, se nós de fato não vivermos no Espírito. E é interessante que ele diz no versículo de número 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. A ordem é de estarmos totalmente mergulhados no Espírito de Deus. Eu gosto muito do texto de Colossenses capítulo 2, versículo 6. Coloca aí. Quando Paulo, ele escrevendo aos irmãos em Colossos, ele vai dizer o seguinte, Colossenses 2, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Algumas palavras, algumas traduções vai dizer, vocês estejam enraizados nele. Somente enraizados em Deus, nós iremos de fato vivermos uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Somente uma vida enraizada em Cristo, nós seremos pessoas de fato cheias do Espírito Santo. É muito fácil, é difícil se encher de Deus, mas é muito fácil se esvaziar. Com muita facilidade nós nos esvaziamos. Quando infelizmente nós cometemos erros, palavras, atitudes, quando muitas vezes nós tratamos o outro mal, automaticamente nós percebemos que Deus de fato ali se entristeceu por conta do nosso comportamento. Então não há como os frutos do Espírito eles serem vistos em nós,
se nós não entendermos que precisamos estar enraizados em Cristo. Se nós não entendermos que precisamos de fato estarmos mergulhados no Espírito Santo. Termos comunhão com Ele. E se eu lhe perguntasse aqui nessa noite, como anda a sua comunhão com o Espírito Santo? Você considera-se alguém que está de fato vivendo no Espírito? Ou você considera-se alguém que, pastor, eu não estou vivendo no Espírito? As minhas obras, porque é muito fácil perceber quando alguém está no Espírito. Alguém quando está no Espírito, ele se torna, porque os frutos do Espírito eles vão começar a brotar. Então ele se torna benigno, ele é amoroso, ele é paciente, ele de fato é longânimo, ele é atencioso, ele não se irrita com facilidade. É muito fácil perceber, mas é muito fácil localizar também quando tal pessoa não está cheia do Espírito Santo. Alguém que não está cheio do Espírito Santo, com muita facilidade ela se irrita, com muita facilidade ela fica cheia do seu próprio ego. Uma vez, falando com um determinado irmão, e ele se irritou por conta de uma atitude do irmão, e eu cheguei para ele e disse: meu irmão, o problema não é o irmão. Eu não gostei da brincadeira dele, o problema não foi a brincadeira do irmão. O problema é você que não está bem com Deus. O problema é você que está mal espiritualmente. O problema é você que está mais cheio de si, da sua carne, do que de fato o Espírito. E naquele momento é claro que ele não aceitou a repreensão, porque a repreensão de início ninguém aceita. Mas passou-se o tempo e aquele jovem me disse: pastor, eu cheguei à conclusão que os meus problemas se resumem a uma única coisa: distanciamento de Deus. Falta de relacionamento com Deus, falta de amadurecimento, de estar amadurecido, próximo de Deus. Então não há como, e é uma grande necessidade nossa, de fato vivermos no Espírito. Porém, viver no Espírito não é ter momento no Espírito, porque eu já vi muita gente carnal, vir para o culto, sapatear, falar em línguas, mas quando chegar na porta da igreja, está totalmente cheia da carne, totalmente cheia do seu eu, totalmente cheia de ira. Eu já presenciei isso. Pessoas estarem no culto, falando em língua, profetizando, mas quando chegar fora do culto, olhar para a cara do irmão e dizer: eu não suporto esse irmão. Então, literalmente, essa pessoa ela teve momento no Espírito, mas ela não está vivendo no Espírito. Porque quando nós estamos de fato mergulhados em Deus, aí nós abrimos mão do nosso eu. A gente abre mão das nossas razões, porque o que vai ser produzido não é a minha obra carnal. O que vai ser reproduzido é o fruto do Espírito, que é justamente esse amor, essa alegria, essa paz, essa mansidão, esse domínio próprio. É um fruto do Espírito. Já ouviu alguém dizer: pastor, não leve desaforo para casa? Quando alguém dizer isso para você, ou se você fala isso, olhe para você e diga: cara, eu estou carnal, estou distante de Deus. Porque domínio próprio é um fruto do Espírito. Se você não domina a si mesmo, se você não domina a sua língua, se você não domina as suas emoções, o seu temperamento, infelizmente, você está mais cheia da sua carne do que de fato cheia de Deus. Quando nós estamos vazios de nós e cheios do Espírito, vivendo no Espírito, aí a gente se torna paciente, a gente consegue ter domínio próprio. O outro nos irrita, mas a gente mantém o equilíbrio. E diz: não vou falar, porque se eu falar vai dar besteira, eu vou me controlar. E a gente consegue se controlar. E autocontrole, infelizmente, é um fruto reproduzido pelo Espírito Santo. Pessoas que não se controlam, desculpe lhe dizer, você precisa de fato esvaziar de si e de fato se encher de Deus. Porque o domínio próprio, coloca lá Gálatas, é um fruto do Espírito Santo. Então somente quando eu estou vivendo no Espírito é que eu consigo de fato reproduzir, é que eu consigo ter mansidão. Você está lá no trânsito, alguém bate em você, você conta até 3, não é nem até 10, até 3, e diz: tá bom, irmão, vai na paz, que Deus te abençoe. Porque o homem, quando ele está cheio de Deus, ele tem essa facilidade. Mas um homem, quando ele está vazio de Deus, ele é arrogante, ele é prepotente. Eu já contei aqui e repito em algumas pregações, que uma vez eu estava no banco, e meu irmão estava marcando um lugar para mim. E quando eu cheguei, que eu entreguei o dinheiro a meu irmão para ele depositar, o rapaz que estava por trás dele não gostou e reclamou. E eu olhei para aquele cara, tratei o cara muito mal. Muito mal. E quando eu saí do banco, o Espírito Santo começou a falar no meu coração: meu filho,
você está tão distante de mim, suas obras estão tão carnal, você está tão impaciente, tão cheio de si. E naquele momento eu fiquei tão envergonhado pela minha atitude. Eu não pedi perdão ao rapaz, porque eu não sabia quem era aquele rapaz. Nunca mais o vi na face da terra. Mas eu voltei para casa, eu disse, cara, eu preciso ir para o meu quarto. Eu preciso entrar no meu quarto, fechar a minha porta e falar com Deus, porque a minha carne está superando o Espírito de Deus na minha vida. E é muito visível. Sempre que eu vejo alguém se alterando, não tendo paciência, criando caso com tudo, na hora eu vejo, esse cara precisa entrar no quarto, fechar a porta e melhorar o seu espiritual. Porque é muito com muita facilidade. Por isso é que Paulo vai dizer que o Espírito, ele milita contra a carne. Os dois, na realidade, não conseguem estar, ou um domina o outro. Ou você é dominado por Deus, ou você é dominado, ou melhor, ou você é dominado pelo Espírito Santo, ou você é dominado pela sua carne. Porque há uma briga entre si. É um ser que precisa ser dominado por alguém. Aí ou a carne domina, ou o Espírito Santo domina. E para o Espírito Santo dominar, nós temos que crucificar nossa carne e nós temos que viver uma vida no Espírito. E viver uma vida no Espírito, cara, literalmente, é observando o que estamos lendo, é vendo o que estamos assistindo, é fazendo uma reciclagem na nossa literatura, na nossa programação, nas nossas músicas, nas conversas que temos com as pessoas. Tudo isso serve para que quando a gente entra no quarto, a gente de fato sinta a presença de Deus agindo e trabalhando na nossa vida. Porque caso contrário, infelizmente, nós estaremos produzindo as nossas obras carnais, mas não nos enchendo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, eu entendo que para que os frutos do Espírito, eles venham sobressair, serem aparecidos, para que realmente eles venham florescer nas nossas vidas, nós precisamos não deixar o nosso ego sobressair. Por isso é que no versículo de número 26 ele vai dizer: não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Algumas traduções vão dizer: não vos deixando ser possuído por jactâncias, ou seja, desejo de querer aparecer, de ser melhor do que o outro, de ser mais importante que o outro. Se nós queremos de fato sermos pessoas cheias do Espírito Santo, eu tenho que aprender que o meu ego, que o meu eu, ele tem que ser amortecido, ele tem que ser crucificado na cruz de Cristo, para que de fato eu consiga reproduzir esses frutos que são dignos de alguém que está em Cristo. Se nós não crucificarmos nossa carne, se nós não vivermos no Espírito, se nós não crucificarmos nosso ego, infelizmente, nós seremos pessoas carnais. Nós seremos pessoas cheias de si, cheias dos nossos velhos hábitos, do nosso velho comportamento. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, e versículo 22 e seguinte, ele vai dizer: irmão, despojei-vos do velho homem que se corrompe segundo o pensamento desse mundo, mas revesti-vos do novo homem criado agora segundo Deus. Ou seja, a ordem de Paulo é: despojai-vos do velho homem e se revista agora do homem que Deus criou. Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que entender uma coisa: você não é mais filho do acaso, você não é mais filho dessa era, você agora é de fato uma criatura que está em Cristo Jesus. Deus tem que resplandecer em você. Nós temos que literalmente sermos cópias de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando as pessoas olham para você, o que elas estão enxergando em você? As obras que você produz, as obras da carne, ou elas conseguem enxergar em você os frutos que o Espírito de Deus reproduz em você? Você já teve a oportunidade de olhar para alguém e dizer: cara, fulano é tão cheio de Deus, não pela língua que fala, não pela profecia, mas em estar com uma pessoa e perceber como ela é mansa, como ela é humilde, como ela domina as suas emoções, até mesmo quando é confrontada diante de situações, ela controla-se, e você consegue olhar no outro e dizer: cara, fulano tem Deus na vida dele, fulano está cheio de Deus realmente.
Porque quando nós buscamos Deus, esses frutos vão aparecer. E cara, não há sentido em estarmos na igreja e não sermos uma miniatura de Cristo. Não há sentido em estarmos aqui e não sermos parecidos com Cristo. A nossa vida, o nosso comportamento, os frutos do Espírito, eles têm que florescer em nós. Eles têm que aparecer através de nós. Senão não haverá sentido, estaremos perdendo o nosso tempo. Por isso é que Jesus disse, eu repito, quem não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, não é digno de mim. Há uma grande necessidade de entendermos esse princípio, que nós precisamos sermos essas pessoas. O mundo hoje, ele está saturado de religiosos. O mundo não está nem aí para religioso. O mundo, ele espera ver em Cristo, na igreja. Ele espera ver Cristo na igreja, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, da maneira como andamos, como falamos, como nos relacionamos. Se o mundo olhar para nós e não encontrar Cristo, infelizmente, alguma coisa estará errada em nós. Então, em qualquer que seja o ambiente, a esfera a qual você esteja inserido, seja numa faculdade, seja num ambiente de trabalho, seja dentro de uma igreja, uma comunidade cristã, as pessoas têm que olhar para você e têm que dizer, cara, eu vejo os frutos do Espírito através da vida desse rapaz, através da vida dessa menina, dessa mulher, desse homem, dessa pessoa, porque nós fomos criados para isso. Nós temos a opção de sermos dominados pelo deixar florescer as obras da carne, ou sermos de fato alguém que vai reproduzir os frutos do Espírito para a glória do nosso Deus. E como eu tenho dito, o mundo está saturado de religiosos. O mundo, ele espera de fato ver alguém que, quando eles coloquem os olhos, eles possam encontrar esses frutos que Paulo aqui vai retratar. Uma igreja, pessoas, uma comunidade que de fato viva o amor, que viva a alegria, que viva a paz, que viva a longanimidade, que viva a mansidão, o domínio próprio. Esses frutos devem ser encontrados em nós. E é interessante que um escritor, ele dando um exemplo de como seriam esses frutos. Ele disse, imagine uma melancia que você corta ela em várias fatias, e todas essas fatias fazem parte dessa melancia. Assim deve ser nós. Esses frutos devem ser encontrados em nós. Nós devemos de fato ser uma igreja onde venhamos de fato reproduzir o amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Nós devemos ser uma igreja que a alegria de sermos cristãos esteja estampado nas nossas faces. Uma igreja onde de fato a paz para com todos seja vivenciada. Uma igreja que tenha longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas devem ser encontradas em nós. Caso contrário, infelizmente, nós não estaremos sendo uma cópia da igreja de Cristo nesse tempo. Então, quem irá dominar você? As obras da carne ou os frutos do Espírito? É uma escolha que nós devemos fazer. É uma escolha que cabe a cada cristão, entendendo de fato quem é. Se você se entende como um cristão, você deve de fato dizer, eu preciso crucificar minha carne, para que realmente os frutos do Espírito de Deus apareçam no meu viver, no meu falar, no meu andar, no meu convívio social, que as pessoas percebam que de fato Cristo habita em mim. Eu já contei aqui em outra ocasião que eu tinha um funcionário e as pessoas chamavam com esse meu funcionário crentinho safado, o crentinho safado. E um dia eu questionei os rapazes, por que vocês tratam fulano dessa forma? Vocês devem respeitá-lo, cara, como cristão. E os não crentes disseram, não, a gente trata ele assim porque toda pornografia que chega no telefone dele, ele mostra com a gente. Então, se é um vídeo de pornô, ele vai e mostra pra gente, ele ri junto com a gente. Então, a gente classificou ele como crente safado. E pegou isso na igreja, lá na fábrica. E um dia eu chamei esse cara para conversar, meu irmão, você não reveja seus valores. Você precisa parar e entender que você é luz, cara. E ele ali, não, é porque, infelizmente, eu gosto de brincar. Eu disse, cara, mas a tua brincadeira está desmoralizando você. A maneira como você está se relacionando está fazendo com que as pessoas não vejam Cristo através da tua vida.
Você infelizmente se tornou como diz o ditado aí, uma luz que não reflete nada. Uma luz apagada, que diz que é cristão, mas que infelizmente não reflete Cristo através de nada. Então, só que infelizmente muitas pessoas estão na mesma situação que aquele rapaz. Uma vez eu estava no hotel, quando eu era recepcionista do hotel. E eu lembro que eu fui em uma sala e tinha uma moça crente e ela estava sendo objeto ali de desejo daqueles homens. E os homens tiravam brincadeiras imorais com ela. E eu desci para a recepção e quando eu cheguei na recepção, chamei aquela moça, quando ela ia embora, eu disse: minha filha, entenda quem você é em Cristo. Você é a princesa do Senhor. Deus te criou para que você de fato seja luz, para que você seja sal, para que você leve Cristo às pessoas, não para que as pessoas zombem de Cristo através de você. E ela ouviu aquela palavra e foi embora. Passou-se, eu acho que uns 4 anos. Depois eu fui numa farmácia e eu me encontrei com essa moça. E aquela moça me chamou e disse: Paulinho, vem cá. E eu não a reconheci mais. Ela já estava casada e ela disse: Paulinho, você lembra aquele dia no hotel, quando você chamou minha atenção? E eu me lembrei da história e disse: me lembro. Ela disse: você não tem ideia de quanto aquela repreensão fez eu rever os meus conceitos. Eu entendi que eu não fui criada para ser objeto de escárnio, mas para ser a luz que vai anunciar Cristo para as pessoas. Muito obrigado por naquele dia você me repreender. Nós precisamos entendermos que precisamos pegar a nossa identidade de cristão, tirar da carteira, colocar no peito e, se necessário, na testa, para quem olhar para nós e dizer: cara, aí está de fato um verdadeiro cristão. Não apenas pela roupa que veste, mas pelo comportamento, pela atitude. Que os frutos do Espírito sejam totalmente visíveis, aonde as pessoas olhem para nós e digam: cara, Deus está nessa pessoa, Deus está nesse jovem, Deus está nessa mulher, Deus está nesse homem, porque eu vejo os frutos de fato sendo reproduzidos através do comportamento dessa mulher. É essa geração que eu oro. Eu oro para que Deus ele levante uma geração aonde de fato, quando abrir a boca, quando vê o outro caído, tenha atitudes de amor. Quando confrontados, tenha atitudes de paciência, de domínio próprio. E aí de fato o mundo vai olhar para você e vai dizer: cara, Jesus de fato habita nessa pessoa. Se você não tem domínio próprio, se você não tem mansidão, você precisa fazer o que eu fiz um dia: chegar em casa, entrar no quarto, fechar a porta e dizer: Pai, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo e preciso me encher do Teu Espírito Santo. Faz uma experiência, coloca um copo meio de água suja e pega 1 litro de água nova, cristalina, e começa a derramar dentro do copo. Você vai perceber que toda a água suja vai sair para fora, vai ser jogada para fora, porque uma água limpa, cristalina, chegou e habitou e dominou todo aquele recipiente. Precisamos entender que precisamos ser essa água transparente. Precisamos estar totalmente limpos em Deus, porque esse de fato é o processo de Deus, é o processo do Espírito Santo. Deus só não trabalha na mente de quem não quer, mas qualquer pessoa que reconhece suas fragilidades e diz: Pai, me perdoa, eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso melhorar como cristão, eu preciso ser um pequeno Cristo diante dessa sociedade imoral. Você vai perceber que você vai ter um Deus dizer: minha filha, eu vou te ajudar a você de fato ser alguém que vai levar a minha glória, a minha presença para outras pessoas. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar com vocês. Bota verso 17 só para eu terminar aqui. No verso 17, Paulo vai dizer: pois a carne deseja o que é contra ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Que o Espírito de Deus ele domine você, e que nós venhamos de fato sermos aqueles que vai reproduzir, deixar florescer os frutos do Espírito através da nossa caminhada. Pai, eu quero nesse momento
orar, eu quero falar contigo. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Sei, Deus, que tantas vezes a nossa carne, ela aparece com tanta força, nos levando a pecarmos contra Ti. Sei que muitas vezes fazemos coisas as quais não deveríamos fazer. Muitas vezes somos levados à desobediência. Muitas vezes somos levados a entrarmos por caminhos que não são os caminhos que o Senhor trilhou para nós. Mas não queremos ser guiados pela nossa carne. Não queremos ser dominados pela nossa velha natureza. Porque nós entendemos que os que andam segundo a carne não podem te agradar. E nós temos como primícia te agradar. Nós temos como desejo viver para Ti. Então nos ajuda, pois não queremos ser uma geração carnal. Não queremos ser uma geração que não tem frutos do Espírito, que não carrega a Tua graça. Nós queremos ser uma geração que por onde passar, irá contagiar, molhar. Por onde passar, irá levar a Tua glória e a Tua presença em todas as esferas dessa sociedade. Seja nas escolas, seja nas universidades, nos trabalhos, nos círculos sociais, em qualquer que seja o local. Pai, que Teus filhos sejam a referência, que Teus filhos sejam o espelho, que o amor, que a bondade, que a mansidão os domine, porque nós somos Teus filhos e nós entendemos que é o Teu Espírito que habita em nós. Pai, que como o Senhor, como Paulo orientou a igreja de Filipos, que tudo que for agradável, que tudo que for amável, tudo que for de boa fama, que isso venha ocupar o nosso pensamento, que a nossa mente não seja a oficina de Satanás, que nós venhamos ter a capacidade de rever a literatura que estamos lendo, que nós venhamos observar os filmes, as séries, aquilo que está nos alimentando, que nós venhamos de fato entendermos que precisamos buscar as coisas que são do alto. Nos ensina, Senhor, as nós te oramos gratos, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Aplauda Deus bem forte. Amém? Aleluias. Sente-se 2 minutinhos. Estou